em tuas mãos. O dízimo é uma das formas de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. Este é o tema do quadro Bons Conselhos de hoje. E o programa Em Tuas Mãos de hoje recebe o diácono Giovanni Batista, ele que é coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. E nós vamos falar justamente sobre o mês de animação para o dízimo. Diácono, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, eu que agradeço ao convite para estar aqui. Meu bom dia a todos os irmãos e irmãs que acompanham o programa Em Tuas Mãos neste dia. Então vamos começar falando por que o mês de julho foi escolhido para o mês de animação do dízimo. É um mês em que o calendário litúrgico não está tão cheio de eventos, não tem muitos padroeiros. Então, poucas paróquias celebram seu padroeiro neste mês, né? A maioria em outros meses. Então, como o mês de julho o calendário litúrgico está um pouco vazio nesse sentido, então fica mais fácil de se trabalhar durante todo o mês uma temática como o dízimo. Inclusive, a Arquidiocese, a Pastoral do Dízimo, preparou também uma cartilha que orienta justamente para esse mês de animação do dízimo, não é isso? Sim, assim como nos outros tempos, nós preparamos um subsídio para trabalhar este mês, que quer se apresentar como sendo todos os tempos em que a Igreja oferece aos fiéis uma temática para que eles possam crescer na sua fé. Assim como temos o tempo da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa, e que a Igreja nos oferece, assim como também o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo pascal, que são tempos em que a Igreja, como nossa mãe na fé, vai nos educando e nos levando a um exercício de algo que deve se tornar perpétuo em nossa vida. Ou seja, nós devemos estar sempre em estado de preparação para celebrar a Páscoa do Senhor, o maior evento da história. Deus que assume a nossa humanidade e faz essa passagem da vida temporal para uma vida numa realidade de eternidade. De uma vida em meio a dores e sofrimento para uma realidade de eternidade, de felicidade. De uma vida de pecado para uma vida de santidade. Assim como também nos preparamos no Advento para celebrar a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e nos preparar para a segunda vinda dele, que acontecerá na parousia. E assim, o tempo do Natal também, que é o tempo em que celebramos o nascimento de Jesus no tempo, e também nos prepara para permitir que esse Jesus possa nascer em nossas vidas. E assim, são datas fixas no calendário, embora aos nossos olhos pareça, mas são propostas que devem se perpetuar em exercícios contínuos para o crescimento da nossa fé. Assim também o dízimo. Não é só o mês de julho, mas constantemente devemos ter em mente a nossa necessidade de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E a nossa atitude como dizimista é exatamente reconhecer Deus como Senhor de tudo, principalmente como Senhor da providência, de redescobrir a cada dia que tudo aquilo que temos ao nosso derredor para a nossa subsistência é fruto de uma providência, da providência desse Deus que é Pai de amor e de bondade, que sempre provê aquilo que precisamos. E o nosso dízimo é apenas o nosso gesto de gratidão, que reconhece que tudo que temos recebemos dele e ali estamos. É muito mais do que uma taxa. É muito mais do que uma mera colaboração com a vida e a missão da igreja. É a nossa atitude de gratidão. Mas também é algo que nos enriquece, porque desperta e faz crescer em nós o espírito de partilha, de fazer com que aquilo que Deus me deu como dom para a minha subsistência, eu coloque à disposição dos meus irmãos, principalmente para que eles sejam alcançados em suas necessidades primárias, no pão de cada dia, pela ação caritativa da igreja, mas principalmente pela maior necessidade, a maior fome, a maior sede que tem no ser humano, que é a sede de Deus, para que a igreja possa, através da sua ação evangelizadora, levar Deus às pessoas, e as pessoas possam abrir seus corações para que Deus faça parte de suas vidas. O que, sem os meios que são proporcionados pela nossa colaboração com o dízimo, a igreja não vai conseguir fazer, mas que se torna bem mais fácil quando cada fiel tem esta consciência e sabe que o seu dízimo ajuda a igreja a cumprir a sua missão, de levar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas.
Diácono, e como deve ser essa devolução do dízimo, né? Já que é um gesto de gratidão? E queria até que o senhor explicasse por que o termo devolver o dízimo, como os cristãos devem devolver o seu dízimo. O termo devolver parte exatamente do fato de que tudo que temos já é dom de Deus e que Deus em tudo se basta. Ele não precisaria, e nem precisa, mas a igreja dele que está no mundo tem as necessidades próprias do mundo. Então, como eu tenho consciência de que Deus não necessita de nada daquilo que eu já recebi dele mesmo, mas eu oferto, sabendo que é a ele, mas em benefício da ação missionária da igreja. Então, o dízimo adquire na minha vida uma dimensão de encontro daquele que se torna dizimista com Deus. Quando eu vou devolver o meu dízimo, eu não vou entregá-lo na mão do plantonista, na mão do padre, sobre os cuidados da paróquia. É algo que se dá entre eu e Deus, porque eu estou devolvendo a ele um pouco do muito do que dele mesmo eu recebi. Então, por isso o termo devolução, porque se eu tenho para devolver, é porque eu recebi, e recebi deste Deus a quem agora, das minhas mãos para as mãos dele, eu devolvo. Diácono, e é uma obrigação de todo fiel devolver o dízimo? Entre Deus e nós não existe obrigação. O nosso relacionamento com Deus se dá na liberdade e na gratuidade. Inclusive, o termo dízimo significa 10% de alguma coisa. Mas nós somos o povo da nova aliança. E o que nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para aquela pobre viúva que chegou no templo e devolveu 2 pequenas moedas, 2 insignificantes moedas. E Jesus diz, olha, em verdade eu vos digo, ela ofertou mais do que qualquer um aqui, porque na sua indigência ela devolveu tudo aquilo que tinha para sobreviver. Os discípulos assimilaram isso tão bem que nas primeiras comunidades não existia a palavra dízimo. Lá era tudo em comum. E São Paulo vai nos falar, já lá no espírito das primeiras comunidades, como é que se deve ser esta atitude. E ele diz assim, cada qual dê de acordo com o impulso do seu coração, sem pena e sem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, Deus não quer que o nosso dízimo seja um dízimo murmurante. Deus não quer, por exemplo, que eu deixe de comprar um remédio de uso contínuo ou que eu coloque em xeque o orçamento da minha família só porque eu tenho que ser fiel com um detalhe numérico, matemático. Não. O que Deus quer é a minha alegria e a minha liberdade em contribuir, em devolver, em expressar a minha gratidão. Esse fator matemático não deve nos prender. Se alguém me perguntasse agora quanto deveria devolver como dízimo, eu lhe respondo francamente, o que o seu coração pedir e a sua condição permitir. Nada mais e nem menos do que isso. O que o seu coração pedir e a sua condição permitir. Este é o seu dízimo. E qual a importância do dízimo para o serviço de evangelização da igreja? Com o dízimo, nós podemos nos livrar de algo que tanto nos constrange, como, por exemplo, cobrar pelos serviços religiosos. Ter que cobrar por uma taxa para um sacramento como o batismo, o casamento, ter que cobrar para celebrar uma missa de 7º dia ou em outra data de aniversário do falecimento de alguém. O dízimo liberta-nos destas práticas. O dízimo liberta-nos de tantos eventos sociais, como a realização de bingos, rifas e tantas outras coisas. Como vai ser bonito no dia que nós tivermos um dízimo que cobre todas as despesas da ação evangelizadora e caritativa da igreja, quando participarmos dos nossos festejos, onde lá nas quermesses, tudo que tem lá, do jeito que tem hoje, seja algo para a gente partilhar como irmão, comer juntos, como diz lá no livro do profeta Isaías, vinde todos, comer e beber sem nenhuma paga. Como vai ser bonito no dia que a gente puder ver isto acontecendo na igreja, onde as pessoas possam ir para se confraternizar em todas as dimensões, onde a gente possa tirar a cobrança de tantas coisas e a venda de tantas outras que projeta essa imagem, às vezes, de comércio na igreja. E para finalizar, eu queria que o senhor me falasse um pouco, nos falasse, na verdade, sobre os detalhes da programação do mês de animação do dízimo.
O mês de animação do dízimo se dá em todas as paróquias da Arquidiocese. Porém, nem todas realizam no mês de julho. Algumas, devido à proximidade com o festejo de seus padroeiros, que acontece em junho ou em agosto, preferem fazer lá mais para o final do ano, em setembro, outubro, no mês que lhe é mais conveniente. Então, tem paróquias que, por causa da sua agenda muito apertada, não fazem o mês inteiro, faz uma quinzena de animação ao dízimo, mas tudo isso. Para isso, a gente apresenta e oferece o subsídio, que a gente chama de a cartilha de animação do mês do dízimo, também um folder em forma de perguntas e respostas que esclarece os fiéis sobre a importância não só do dízimo, mas a importância de ser dizimista, né? Então, o mês de animação acontece com momentos celebrativos nas casas das pessoas e que tem a abertura com uma missa solene e também o seu encerramento. Tudo isso organizado e preparado pela Pastoral do Dízimo, com a colaboração de todas as pastorais, serviços e movimentos que existem lá nas paróquias. Nós agradecemos, portanto, a participação do diácono Giovanni Batista aqui com a gente, esclarecendo alguns pontos sobre o mês de animação do dízimo, que vai ser esse mês de julho. Diácono, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar para todos os meus irmãos e irmãs da Arquidiocese de Teresina sobre o mês de animação do dízimo. E como dizia lá no início, vamos fazer deste mês um estado permanente de missão, não para falar do dízimo, vamos falar de Deus, vamos evangelizar e o dízimo virá como consequência. Muito obrigado.